Bom, boa noite, turma. Hoje a gente vai estudar os testes bioquímicos utilizados em bacteriologia na identificação presuntiva de 3 grandes grupos de bactérias que a gente vai estudar em maior detalhes mais adiante, tá? Que são os estafilococcus, streptococcus e enterococcus, tá bom? Essa vai ser uma aula de teoria e prática, tá? Que a gente vai ver quais as considerações sobre esses testes e depois vou colocar alguns vídeos para vocês acompanharem a realização dos experimentos práticos, tá? Já que a gente ainda não pode pôr a mão na massa em laboratório, então eu trouxe alguns vídeos para vocês terem uma ideia de como que é feito esses testes, tá? Então vamos começar com a identificação presuntiva de Streptococcus, tá bom? Só lembrando como que é a morfologia de Streptococcus, né? Coccus são aquelas bactérias em formato redondinho, né? Que se dispõe strepto, né? Que é uma cadeia de cocos ligados, tá bom? Então, o teste da catalase vai ser o primeiro teste utilizado. Ele é um teste muito importante que ele permite a gente separar, né, bactérias do gênero Streptococcus de Staphylococcus. Por quê? Os Streptococcus, eles são catalase negativos, ou seja, eles não reagem, né? Eles não possuem a catalase, então eles não reagem nesse tipo de teste. Já as bactérias do grupo Staphylococcus, eles são catalase positivas, porque eles possuem essa enzima, a catalase, tá? E o que é a catalase, nessa enzima que eu estou falando? Ela é uma enzima que ela é capaz de converter o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, quando essa reação acontece, a gente vê a liberação de bolhas, né, que é o oxigênio ali saindo daquela reação, tá? Então, vocês vão acompanhar essa videoaula que eu trouxe para vocês, vocês vão ver a formação das bolhas, é bem interessante. E aí, nesse teste, a gente tem que ter cuidado com reações falso-positivas. Por quê? Na hora que você for pegar a bactéria ali no H-sangue, se você pegar o sangue junto, sua reação vai dar falso positiva, porque o sangue, ele tem a enzima catalase. Nós temos a enzima catalase no sangue, tá bom? Então, tem que ter cuidado para a gente não ter um falso positivo. Aí, na hora de pegar a bactéria, você tem que ter cuidado para não rasgar o H e vir o H junto, tá? Então, acompanhe agora essa aula, né, que é de uma professora, e ela demonstra como que é feito esse teste. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Quando a gente retornar, vocês já conseguirem se localizar dentro das práticas que a gente vai executar. A de hoje ela é bem simples, que é a prática da catalase, que eu já discuti com vocês, que é uma prova que a gente vai usar para conseguir fazer a diferenciação entre a família das micrococáceas, em especial dos estafilococcus, e a família das streptococáceas. O que nos interessa mais seriam os streptococcus e o enterococcus. Então, aqui eu tenho para vocês 2 placas de Agar-sangue com 2 crescimentos. Eu vou abrir para a gente notar o seguinte: a gente consegue, já pelo aspecto da morfologia macroscópico, a gente já consegue meio que direcionar o nosso entendimento dentro dessa separação. Aqui, ó, observem, a gente consegue enxergar então as colônias num tom mais forte, elas estão esbranquiçadas, brancas, mas vê que ela tem um bom crescimento. É diferente dessa placa aqui, ó. Notem que também tem um bom crescimento, só que é um crescimento mais fino, é um crescimento menos evidente. E aí, ó, eu comparando essas duas, colocando uma do lado da outra, você consegue visualizar isso. Você vê que já nesse aspecto macroscópico, a gente já consegue notar uma certa diferença no crescimento. Isso já me orienta. Geralmente, o Staphylococcus, ele já faz esse crescimento mais abundante. O Strepto, ele tem um crescimento mais fino, tá? Mas, só assim eu não posso já definir se é Staphylo ou se é Strepto. Eu vou ter que realizar a prova da catalase. Eu vou apresentar para vocês 2 formas de fazer essa prova. Eu posso fazê-la em tubo, tá? E aqui vocês estão vendo. Eu coloquei meio ml de água oxigenada, 10 volumes, tá? Meio ml já é suficiente. Eu vou utilizar para isso, ó, eu peguei um capilar, eu fui lá, eu fundi a pontinha dele no bico de Bunsen para formar essa bolinha. Posso usar o capilar, eu posso usar alça, desde que seja uma alça plástica, tá? Não cabe fazer na prova da catalase a utilização daquelas alças
que a gente usa para fazer estrias, porque como aquele material vai interferir na minha prova da catalase, então ele não vai ser o mais indicado. Então, uma alça de plástico, que é descartável, ou simplesmente isso, um capilarzinho que eu fui lá e dei uma arredondada na ponta dele. O que eu faço? Eu venho, recolho aqui, ó, uma quantidade de colônia. Na prova do tubo, eu simplesmente vou lá e jogo a colônia na água oxigenada e vai começar a borbulhar. Começou a borbulhar, significa que essa bactéria apresenta a enzima catalase que quebrou o peróxido de hidrogênio e liberou o oxigênio e o hidrogênio, que vai se desprender na forma de gás. Aí eu sei que se trata de uma bactéria catalase positiva, definindo o Staphylococcus. Nessa outra, mesma ideia, mesma coisa. Pego aqui, faço um raspado. Coloco e observem, não tem aquela efervescência, tá? Já que não se trata de uma bactéria, ou se trata de uma bactéria que não apresenta a enzima catalase. Essa é uma possibilidade de a gente fazer. Existe outra forma também. A outra forma é usar a lâmina, tá? Eu posso fazer a prova da catalase em lâmina. Aí eu pego, que eu vou colocar aqui. Para isso eu vou dar um fundinho mais escuro, tá? Vai ficar mais fácil para vocês verem. Coloco aqui, ó, uma gota de cada lado, porque eu já vou usar para as duas. Recolho um pouco da bactéria. Venho aqui e misturo. E aí vocês veem a efervescência. Faço para outra, recolho, misturo e nada acontece. Por quê? Porque nessa bactéria ela é produtora de catalase, ela consegue degradar o peróxido de hidrogênio, nessa não. Então nada vai acontecer. Eu chamo a atenção para mais uma coisa para vocês. Vocês têm que tomar o cuidado do seguinte. Aqui eu acabei de utilizar, como eu tinha crescimento em agar-sangue, eu acabei usando ele mesmo para poder fazer a prova da catalase. Tem que tomar bastante cuidado, pelo seguinte, se eu for retirar a colônia e fizer uma retirada muito forte, eu posso levar o agar-sangue junto. E o sangue, tá? Ele tem catalase na sua constituição. Então você pode às vezes falsear um resultado de catalase caso você leve o agar-sangue também. Quando às vezes isso acontece, às vezes na dúvida, o ideal é você ter essa bactéria semeada num outro meio, por exemplo, um meio de BHI, um meio de Miller-Hinton, que são meios ricos, que permitem o crescimento dessa bactéria e não teria interferência do agar-sangue. Queridos, eu finalizo aqui, essa seria a nossa prática de catalase. Nas dúvidas, vocês entrem em contato comigo lá no Classroom ou no Zoom. Obrigadinha aí pela atenção. Então, pessoal, essa prática que vocês acabaram de ver mostrou que as bactérias, né, Staphylococcus, elas são catalase positivas, né? Vocês viram que a morfologia da colônia, né, ela é um pouco diferente da Streptococcus, né? Que a Staphylococcus ela cresce e adquire uma coloração mais forte na placa do que da Streptococcus, né? Então a Staphylococcus ela reage à catalase positiva. E o nosso grupo que a gente está estudando agora em separado, né, que é o Streptococcus, é catalase negativa. Então, a gente pode fazer esse teste, né, se a gente está em dúvida se aquela bactéria cresceu, pertence a qual grupo, né, se é Streptococcus, se é Staphylococcus. Então, a gente já faz aquele teste, né, para descartar. Deu catalase negativo, então não é Staphylococcus, é Streptococcus. Tá bom, pessoal? A gente tem também, nesse grupo de Streptococcus, a prova da octoquina, tá? É uma prova que serve para identificar, né, bactérias Streptococcus pneumoniae, tá? Então, o que é a octoquina? Ela é uma droga, tá? É solúvel em água, que se difunde muito bem no meio de cultura,
Então, essa droga, ela pode servir como um antibiótico contra o Streptococcus pneumoniae, tá? Porque o Streptococcus pneumoniae, ele é sensível à optoquina, tá? Então, a gente vai utilizar um disco de optoquina, que ele tem 6 milímetros, contendo a droga, tá? Então, o que a gente vai observar nesse meio, tá? Então, como a gente falou, Streptococcus pneumoniae ele é sensível, né? Então, ele vai produzir um halo, tá? Que é chamado de halo de inibição ao redor do disquinho da droga de optoquina, tá? Então, a gente viu a sensibilidade, mediu aqui o diâmetro do halo, viu que é igual ou maior que 14 milímetros, então, a gente já identifica o Streptococcus pneumoniae. Aí vocês vejam aqui, essa bactéria não é Streptococcus pneumoniae porque é super resistente a esse disco, tá? Essa droga, ó, não formou nenhum halo de inibição aqui do lado, tá? Então, deu sensibilidade, formou esse halo, você mediu o halo, né? Tá igual ou maior que 14 milímetros, a gente já pressupõe que trata-se, né, do Streptococcus pneumoniae, tá? Só que esse micro-organismo ele também pode apresentar halo menor que 14 milímetros, tá? É como, por exemplo, Streptococcus do grupo Viridans, ele pode apresentar halos menores que 14 milímetros. Então, para a gente tirar essa dúvida mesmo, se deu menor que 14 milímetros, a gente já fica em dúvida, será que ainda é o Streptococcus pneumoniae que apresentou alguma resistência? Porque pode acontecer desse micro-organismo apresentar alguma resistência à optoquina também. Então, para a gente tirar essa dúvida, a gente faz o teste da bissolubilidade, tá? Para tirar essa dúvida se realmente se trata de Streptococcus pneumoniae, já que o halo formado não foi muito grande, né? Foi de 14 para baixo, né? Então, a gente faz o próximo teste. Como que é esse próximo teste, né? Que é chamado teste da solubilidade em bile, tá? Que ele é feito com sais biliares, né? Que pode ser o desoxicolato de sódio ou taurocolato de sódio, tá? Então, o que tem esse sal? Né? Esse sal, ele tem a capacidade de lisar o Streptococcus pneumoniae, tá? Por quê? Porque o Streptococcus pneumoniae, em fase de crescimento, ele é sensível a esse sal, tá? Esse desoxicolato de sódio, ou o taurocolato de sódio também, tá? Então, você vai ver que se você pegar a colônia, né, do Streptococcus pneumoniae e colocar no tubinho contendo essa solução, a colônia vai se desfazer e vai turvar o meio, né? Indicando o quê? Indicando que as colôniazinhas ali da bactéria foram lisadas, né? Se romperam, se destruíram, tá? Por quê? Porque esses sais, eles ativam enzimas autolíticas chamadas autolisinas, né? Que são produzidas normalmente pelo pneumococo. Só que na presença desse sal, essas autolisinas são aceleradas, então elas começam a destruir, né, a célula bacteriana muito rapidamente, tá bom? Então, esse é o mecanismo de ação desse sal em presença das células, né, da bactéria Streptococcus pneumoniae, tá? Por isso que essa bactéria em contato, né, com esse sal, ela vai se desfazer. Então, é um teste confirmatório para o Streptococcus pneumoniae, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, que ele mostra também como que é feito esse teste. Então, eu falei para vocês, né, que você pode pegar a bactéria, colocar no tubinho contendo essa solução. Mas também esse teste ele pode ser feito diretamente em placa. Você pega a placa, que tem ali as colôniazinhas do Streptococcus pneumoniae, e vai pingando, né, a solução em cima das colôniazinhas, e você já vai ver as colônias se desmanchando, se desfazendo, tá? É isso que vai mostrar essa prática agora. Vou adiantar um pouquinho aqui, porque ele explica, né, o que eu já expliquei para vocês. Olha aqui, ele vai fazer diretamente em placa, né, vai pingar as gotinhas nessas colôniazinhas aqui do micro-organismo. Então, pessoal, olha o que aconteceu, né, com essas colônias depois que ele pingou, né, a solução, incubou por um período de tempo. Depois, olha o que ele observou, as colônias, ó, praticamente desapareceram, elas foram lisadas, foram destruídas, né, por essa solução,
tá? Então, é um teste que identifica o Streptococcus pneumoniae porque ele é sensível, tá, a essa solução de Bile, ok? Então, ele vai ser um teste aí confirmatório para o Streptococcus pneumoniae, tá bom? Aqui, ó, é um quadro que a gente pode, que mostra, né, os testes que a gente pode fazer para identificar o Streptococcus pneumoniae, né? Como eu falei, o disco de optoquina e o teste da bissolubilidade que a gente acabou de ver, tá? Então, se eu tenho aqui a sensibilidade à optoquina, né, um halo igual ou maior que 14 milímetros, né, e positividade no teste da bissolubilidade, eu tenho o Streptococcus pneumoniae, tá? Ou eu posso ter alguma resistência, né, uma formação de um halo um pouco menor, né, entre 8 a 13 milímetros, no teste da optoquina, eu posso dizer que eu tenho uma certa resistência, porém, se no teste da bissolubilidade mostrou positividade, eu posso dizer que é um Streptococcus pneumoniae, porque ele sempre vai ser positivo no teste da bile, tá? Já se eu tenho aí uma certa resistência, né, no teste da optoquina e negatividade aqui no teste da bile, eu vou classificar esse Streptococcus como sendo do grupo Viridans, tá? O Streptococcus viridans, que ele produz, ele é um pouco, a gente não pode dizer que ele é sensível. Ele produz até um certo halo de inibição, só que menor do que 14, e ele nunca é sensível, né, no teste da bissolubilidade, tá? Então, ele vai ser sempre negativo aqui, e a gente classifica ele como Streptococcus do grupo Viridans, tá bom? Aí, essa figura aqui, só para mostrar para vocês, quando esse teste da bissolubilidade é feito em tubo, né, que você já deixa o líquido da bile aqui dentro dos tubinhos e pega a colônia com o auxílio de uma alça de platina e coloca dentro do meio. Aí você já observa a turvação, né, desse meio, desse líquido, mostrando o quê? Que essas células, né, bacterianas se romperam na presença desse sal. Quando é negativo, você observa que a colônia ela fica lá dentro do meio, ela não se dissolve, tá? Não se destrói, tá? Mostrando que não é o Streptococcus pneumoniae, ok? A gente tem também outro teste, que é um teste chamado PIR, tá? Por que PIR? Ele tem esse nome por causa da enzima produzida pelo Streptococcus pyogenes, tá? Que é uma enzima chamada pirrolidonil arilamidase, tá? Então, vai ser um teste aí que a gente vai utilizar para identificação do Streptococcus pyogenes, tá? Então, essa enzima ele é apenas produzida pelo Streptococcus pyogenes e não é produzida pelos demais Streptococcus do grupo beta-hemolíticos, né, que produzem a beta-hemólise, que eu já mostrei para vocês em placa, tá? Então, quando o teste de PIR é positivo, a gente vai ver o desenvolvimento de uma cor vermelha no teste, tá? Então, uma cor que não seja vermelha, né, aparecimento aí de uma cor diferente, pode ser amarela ou laranja, indica que o resultado é negativo, ou até mesmo a ausência de cor indica que o resultado é negativo, tá? Então, é um teste que vai identificar o Streptococcus pyogenes dos demais Streptococcus beta-hemolíticos, né? Então, bactérias do grupo Enterococcus, né, que é outro gênero de espécie, elas também são PIR positivas, tá? Só como curiosidade. Aí eu trouxe o vídeo para vocês também mostrando como que é feito, né, esse teste do PIR, tá bom? In this video, we are going to look at the PYR test. The PYR test is used mainly for the identification of Streptococcus pyogenes, otherwise known as Group A strep, and also for Enterococcus species. The kit we're going to be using is by Hardy Diagnostics, and this is a rapid test kit, and we should have our results in just about 3 minutes. Okay, so the first thing we need to do is we're going to go ahead and take a couple of test discs out. So let me pull one out of the container here and I'll show you what it looks like. Get one of the little fellas here. Sorry. These kind of sticking together. Okay, so one of these. Okay, that will be our positive. And that will be our negative.
Okay, so the first thing we have to do is, after that, I guess, is we have to just moisten the disc. Now, we don't want to saturate it. We just want to, just one drop of, I'm just using distilled water. Okay, now it's time to inoculate our discs, and the procedure calls for us to use a plate that's 18 to 24, the colonies that are 18 to 24 hours old, and I'm going to scoop up, 2 or 3 isolated colonies here. And I'm going to go ahead and smear that on the disc. Okay, so as I said, that's our positive control. And we're going to be using group A strep. Now for the negative control, I'm going to use group B strep. Streptococcus agalactiae. Okay, so the next step here is simply just to let these incubate, and I'm going to get my timer going here for 2 minutes. Então, pessoal, observem que esse teste ele é feito nos disquinhos, tá? Que ele já vem no kit, tá? Aí ele umedeceu um pouco esses discos, né? Pingando um pouquinho de uma gotinha de água destilada. Em seguida, ele com alça de platina, né? Esfregou aqui o micro-organismo, né? Na superfície desses disquinhos, tá? Esse aqui é o positivo, tá? Ele vai esfregar o micro-organismo que a gente quer identificar. Tá? Esse aqui é o negativo, ele não vai dar reação. Ele utilizou outro tipo de bactéria que não vai dar reação para esse teste, tá? Aí ele aguarda um pouquinho, né? São 2 minutos. E aí depois ele vai colocar um substrato, né? Que vai dar coloração, substrato cromogênico que vai dar coloração. Aí vocês vão ver a positividade, né? Aqui nesse disquinho, que vai aparecer uma coloração avermelhada, observe. Okay, so our 2 minutes has passed. So the next step is just simply to take the chromogenic solution, which will cause the color to develop if it is in fact positive. So I'm just going to go ahead and put 1 drop on this one, and 1 drop on this one, and the color should develop within 1 minute. So that's at the end of 1 minute is when you should be making your decision, but usually this test is pretty clear cut. You can see on the left this Strep pyogenes is coming up a bright pink, and that is indicative of a positive result. On the other side, you can either have just no color development, or you can have kind of a off-white, orangish, salmon, brownish type of color development, but that is not considered positive. So, as I said, for a positive reaction, we have to have this bright pink color development. Então, pessoal, vocês viram, né, no vídeo, como que é feito, como é que é realizado esse teste do PIR, né? Então, ali, né, naquele vermelhinho, a gente identificou o Streptococcus pyogenes, tá? Porque como ele contém essa enzima, né, pirrolidonil arilamidase, né, então ela foi identificada, né, a ação dessa enzima foi identificada ali naquele teste, né, apresentando o desenvolvimento da cor vermelha, tá? Então, no disquinho que ficou vermelho, a gente tem o Streptococcus do grupo pyogenes, tá bom? A gente tem também o teste de sensibilidade à bacitracina, tá? Então, é um teste também que vai ser feito para diferenciar, né, o Streptococcus pyogenes de outras cepas, né, do grupo A, ou também espécies com colônias beta-hemolíticas, né, que produzem beta-hemólitos, que também são PIR positivas, tá bom? Então, a gente faz esse teste da sensibilidade à bacitracina para diferenciar, e principalmente dessas outras colônias que também produzem beta-hemólise e também podem ser PIR positivas. Aí você ficar na dúvida se realmente é
o Streptococcus pyogenes, você faz esse teste da bacitracina, tá? Então, como que é feito esse teste? Ele também é feito com disquinho, tá? Aqui o disquinho da bacitracina, né? Então, a gente vai observar o quê? A presença do halo de inibição ao redor do disco da bacitracina, tá? Então, qualquer sensibilidade, aqui a gente já não mede, né, o diâmetro formado, tá? Então, qualquer sensibilidade detectada aqui em volta do disco de bacitracina, a gente já identifica o Streptococcus pyogenes, porque ele é sensível, tá, à bacitracina, o que difere de outros streptococcus que também produzem beta-hemólise, né, que também são pio-positivos, mas que não são o Streptococcus pyogenes. Então, para não ter essa confusão, a gente já faz esse teste da bacitracina para diferenciar mesmo, para a gente ter certeza que se trata do Streptococcus pyogenes, tá? Então, observem aqui nessa outra placa, que é a outra bactéria, provavelmente, né, vocês veem que é uma bactéria que também produz beta-hemólise, mas não é o Streptococcus pyogenes, tá? Por quê? Porque ele não é sensível à bacitracina, e só o Streptococcus pyogenes é sensível à bacitracina, tá bom? Então, aí é uma forma da gente já identificar mesmo o Streptococcus pyogenes sem ter alguma dúvida com relação, né, a outros Streptococcus beta-hemolíticos, positivos, tá certo? Aí a gente tem também o teste de Camp. O teste de Camp ele já serve para identificar outra bactéria, que é o Streptococcus agalactiae, tá bom? Então, esse Streptococcus agalactiae, ele vai ser identificado nesse teste. Como que é feito esse teste? Prestem atenção, tá? As cepas do Streptococcus agalactiae, elas produzem um fator, né, chamado de fator Camp. Por que receber esse nome? Porque as iniciais dos nomes aí dos pesquisadores que descobriram esse fator, né? Christie, Atkins e Munch Peterson, né? Colocaram as iniciais dos nomes deles, então ficou Camp. Então, o que é esse fator? É um fator que atua sinergicamente com a beta-hemolisina, produzida pelo Staphylococcus aureus em H-sangue, tá? Então, a gente tem o Streptococcus agalactiae, que produz esse fator Camp, e a gente tem o Staphylococcus aureus, que produz a beta-hemolisina. Então, se a gente quiser identificar o Streptococcus agalactiae, observe que a gente vai ter que utilizar nesse teste o Staphylococcus aureus. Por quê? Porque o CAMP, como ele age sinergicamente com a beta-hemolisina, que é produzida pelo Staphylococcus, a gente vai precisar ter o Staphylococcus ali no meio para a gente ver essa reação, né? Então, se for o Streptococcus agalactiae, a gente vai ver um crescimento indo em direção à colônia de Staphylococcus aureus. É bem interessante, então, só vendo o teste para vocês entenderem como que ocorre esse processo, tá? Então, vou colocar aqui o vídeo. Tem aqui Aladdin Creations. CAMP test is used for the presumptive identification of group B streptococci, known as Streptococcus agalactiae. It is the only beta hemolytic streptococcus which secrete a protein called CAMP factor, or protein B. CAMP test rarely give false positive with other streptococci. In this case, Strika beta-lysine producing Staphylococcus aureus strain, on a 5% sheep or bovine. Então, observe como que é feito, né? Aqui a gente vai ter o AGA, e primeiro a gente vai, inocular em linha reta o Streptococcus aureus, tá? Bem no centro da placa. Observe. Desculpa, não é Staphylococcus aureus, tá, gente? O que produz o beta-lisina. Observe. Blood agar plate. Then make single streak of the streptococcal strain, perpendicular to... Aí, perpendicular a ele, a gente vai inocular a cepa, né, que a gente quer identificar, que a gente suspeita que seja o Streptococcus agalactiae. A gente vai colocar ele desse jeito aqui do lado, né, do Staphylococcus aureus, tá? E com um espaço aqui de 1 centímetro, né, de afastamento aqui entre uma colônia e outra, tá? Entre essa inoculação aqui e a outra. To the staphylococcal streak, leave about a 1 cm space between the two inoculation lines.
Incubate the inoculated plates for 24 hours at 37 degrees Celsius in air, or in air with 10% carbon dioxide. Então, ó, depois de incubar, né, a temperatura ideal, o que a gente vai visualizar? A gente vai visualizar um crescimento, né, dessa colônia aqui do beta-galactia em direção ao Staphylococcus aureus, tá? Então, ele vai crescer formando uma meia-lua, né, que converge aqui com o Staphylococcus aureus, tá? Então, essa estrutura aqui de meia-lua, né, se formou, se esse micro-organismo aqui inoculado formou essa estrutura, né, em direção ao Staphylococcus aureus, a gente identifica, né, como Streptococcus agalactiae, tá? Porque se for outro micro-organismo que não seja o agalactiae, ele não vai formar essa estrutura aqui, ele vai continuar aqui da forma que ele foi inoculado. As colônias vão continuar crescendo aqui, tá? E não vão convergir com o Staphylococcus aureus. Under aerobic conditions, group B Streptococci, but not other Streptococci, produce a substance known as camp factor that Tá? Então, por que isso? Porque o fator, esse fator produzido pelo Streptococcus agalactiae, como ele atua sinergicamente com a beta-hemolisina, então ele precisa, né, se juntar ali com o Staphylococcus aureus para ele conseguir, para esse fator conseguir atuar ali naquela bactéria, tá bom? Então a gente tem a formação de uma seta ou uma meia-lua, né, depende ali do formato, mas é sempre uma seta ou meia-lua, que converge por Staphylococcus aureus, tá bom? Então isso indica que o teste ele é positivo. Então, se não houver formação da seta ou da meia-lua, indica que o teste é negativo. E a cepa não pertence ao grupo B de Lancefield, que é uma classificação, né, do Streptococcus agalactiae, que a gente vai ver adiante quando a gente estudar as características dessas bactérias, mais adiante. Tá? Então, esse quadro aqui, ele mostra, né, os testes que a gente pode utilizar na identificação presuntiva de bactérias, né, do gênero Streptococcus, tá bom? Então, a gente tem aqui, a gente observa a hemólise, né, como que é a característica da hemólise na placa. A gente já viu, né, que tem 3 tipos de hemólise, alfa, beta e gama. Né? A gente vai ver a sensibilidade à bacitracina. A gente vai ver a positividade e negatividade no teste de Camp, no teste de Peer, na bilisculina. Tem também o crescimento em 6,5% de NaCl, né? Aí a sensibilidade à pitoquina, né? O teste da bilissolubilidade, dentre outros. Então, esses são os principais testes que a gente pode utilizar aí para identificar, né, algumas espécies, né, do gênero Streptococcus, tá bom? E na identificação presuntiva do gênero Staphylococcus, o que a gente pode fazer aí? A gente também pode utilizar o teste da catalase, como eu já expliquei para vocês mais adiante, lá adiante no início do slide, né? Então, como ele serve para diferenciar Streptococcus de Staphylococcus, a gente pode utilizar esse teste, né? Se a gente estiver aí com a dúvida se é o Staphylococcus ou não, a bactéria que a gente está trabalhando, né? Então, o Staphylococcus ele vai sempre ser catalase positiva, tá? Então, a gente pode utilizar esse teste tranquilamente para a gente conseguir tirar essa dúvida se é ou não Staphylococcus, tá? E o mecanismo, né, da catalase eu já expliquei, tá, no slide anterior. E a gente tem também uma prova muito importante, tá? Que é chamada de prova da coagulase, que ela serve para identificar também Staphylococcus aureus, tá? Então, essa prova aí vai identificar o Staphylococcus aureus. E o que é a coagulase? A coagulase, ela tem um chamado de fator aglutinante, tá? Que ela vai produzir ali uma enzima que ela vai produzir uma aglutinação ali na nossa reação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito esse teste e aí vocês vão ver que se houver a formação de um coágulo, a gente já identifica o Staphylococcus aureus, tá? Se não houver um coágulo ali presente, né, a gente classifica como Staphylococcus coagulase negativa, porque não produz o coágulo, tá? Somente Staphylococcus aureus produz, né, o coágulo nesse tipo de teste, tá? Então, vou mostrar para vocês também como que ele é feito, tá? Vou passar aqui, ó, essas apresentações, vamos direto para o teste.
Então, observem, gente, aqui, ó, é a formação do coágulo, tá? Ele até tinha colocado um P aqui de positivo, né? Então, aqui é a nossa colônia de interesse, tá? E aqui é outra bactéria que não é coagulase positiva, é coagulase negativa, tá bom? Então, formou, então, esse coágulozinho aqui na placa, ela é coagulase positiva, tá? Em detalhe que esse teste ele pode fazer também ele em tubo, tá? Deixa eu só olhar aqui se... Ah, ele faz em tubo também. Vamos acompanhar aqui a realização, como que ele é feito em tubo. Gente, olha isso, olha, coagulou de um jeito, né, que olha que diferença, ó, ficou bem consistente nessa essa reação, né, que olha só, né, o tubo negativo aqui, ó, ele fica normalmente, né, o líquido ele desce aqui quando ele vira, né, normalmente, e em tubo, essa reação aqui, quando deu positiva, ó, ele ficou tão compactado aqui, o material tão coagulado, que ele não vira, tá? É muito interessante esse teste, tá? A gente utiliza aí o plasma, tá? Geralmente 0,5 ml de plasma, né? Uma alçada aí da colônia que vai ser colocada incubado, tá? Geralmente se incuba por 4 horas a 35 graus Celsius, tá? Em estufa ou em banho-maria. E se caso após esse tempo, essas 4 horas, não houver formação de coágulo, você pode deixar por mais 24 horas para você ter certeza que não vai haver formação do coágulo, tá? Então, você inclina aí os tubos e você vai ver o coágulo formado, né, no tubo positivo, tá? É muito interessante. Então, o coágulo ele pode ser inteiro ou parcial, né? E se não houver formação de nenhum dos dois tipos de coágulo, a gente tem o Staphylococcus coagulase negativa. E na formação do coágulo, né, positivo, a gente tem o Staphylococcus aureus, tá bom? Então, esse é o teste de coagulase, um teste muito interessante aí na prática clínica. A gente tem também o teste da DNase com azul de toluidina, que ele também é um teste que identifica o Staphylococcus aureus, tá? Porque o Staphylococcus aureus, ele possui a enzima chamada desoxirribonuclease, que é uma enzima que degrada o ácido nucleico, tá? Então, se eu tiver a formação de um halo cor-de-rosa, eu tenho aí a positividade para a presença da DNase, que identifica o Staphylococcus aureus, tá? Então, se eu não tiver aí essa formação, essa cor de rosa, esse halo cor de rosa, eu tenho Staphylococcus coagulase negativa. Nessa placa não dá para ver muito bem a cor, né? O rosa, ele fica uma cor assim meio brilhante, mas acho que foi por causa do flash na hora de tirar a foto, tá? Eu não consegui uma foto melhor, mas a colônia aqui ela tem uma coloração rosa, tá? Uma coloração cor de rosa, tá? Então, formou essa coloração, a gente tem aí a positividade para a DNase, então a gente já identifica o Staphylococcus aureus, tá? Então, outros tipos, né, de Staphylococcus, eles não vão ter esse crescimento, essa colônia rosa, tá? Então, vocês podem ver aqui, né, que ele nem fica essa cor brilhante, né? Que ficou brilhante aqui porque é rosa mesmo, tá bom? Então, é outro teste aí que a gente pode identificar o Staphylococcus aureus, tá bom? A gente tem também esse mesmo teste da DNase que a gente pode fazer com ácido clorídrico, né, um molar, tá? Na plaquinha mesmo ali. Então, se a gente identificar a formação de um halo transparente, a gente identifica o Staphylococcus aureus, tá?
e a ausência de formação de um halo transparente, tá? Nesse teste em placa, a gente identifica outro tipo de estafilococcus que não estafilococcus aureus, tá bom? Como o aureus é sempre coagulase positiva, a gente pode identificar uma placa negativa como estafilococcus coagulase negativa, nessas placas que não formarem o halo, tá? Ao redor ali do nosso teste, tá bom? A gente tem também o teste de fermentação do manitol, que também identifica o Staphylococcus aureus, tá? Então, o Staphylococcus aureus, a gente tem uma gama de testes que identificam ele, tá? É bem interessante. Então, esse tipo de teste de fermentação do manitol, ele vai verificar a capacidade, né, do micro-organismo de fermentar o manitol, que contém 7,5% de cloreto de sódio. Então, só o Staphylococcus ele tem essa capacidade de fermentar o manitol, mudando, alterando a cor do meio. Olhem aqui, né? Quando é o Staphylococcus aureus, ele vai crescer, fermentar o meio, tá? Tem do agar manitol, alterando a cor. Fica essa cor amarelada, né? Porque o meio ele tem essa cor mais avermelhada. E aí, quando é outro tipo de Staphylococcus, né, que cresce, né, ele não altera a cor, tá? Ou pode alterar levemente, mas fica nessa tonalidade vermelho ou rosa, tá? Então, só o Staphylococcus ele consegue fermentar o manitol, alterando a cor do meio de cultura, tá? Então, se o meio ele forma aí um ala amarelo ao redor das colônias, a gente tem o Staphylococcus aureus. Se o meio permanece inalterado, a gente tem o Staphylococcus coagulase negativa, tá bom? O que mais que a gente tem? A gente tem também o teste de resistência à novobiocina. Esse teste ele identifica outro tipo de Staphylococcus, que é o Saprophyticus, tá? Então, a gente vai verificar se o micro-organismo ele é resistente à novobiocina, tá? Então, detalhe que dessa vez é o contrário. O Staphylococcus saprophyticus, né? Quando a gente tem ali a identificar ele no teste, ele leva a formação de um halo menor ou igual a 16 milímetros, tá? Então, diferente dos outros testes que a gente viu, ele é resistente à novobiocina, tá? Então, se a gente verificar um halo pequeno ali, ou até mesmo a ausência de um halo, a gente identifica o Staphylococcus saprophyticus, tá? Aí eu coloquei aqui a observação que outros poderão apresentar também essa resistência, mas são bem comuns e também sem importância clínica, tá? Então, um micro-organismo de importância clínica que apresentar essa resistência é só o Staphylococcus saprophyticus, por isso que esse tipo de teste, né, de resistência, identifica ele, tá bom? Então, aqui, ó, para vocês verem, aqui a gente identificou o Staphylococcus saprophyticus, tá? Que ele é resistente, olha aqui o disco de novobiocina, não formou halo nenhum ao redor, diferente do Staphylococcus epidermidis, ó, que ele é resistente. Olha esse halo bonitinho que formou aqui, tá? Então, ele é resistente, né, à novobiocina, tá? E você tem que medir ali o diâmetro do halo, né? Porque também se for um halo menor, né, que a gente viu ali, menor do que 16 milímetros, a gente também pode identificar o Staphylococcus saprophyticus, tá bom? A gente tem também o teste de resistência à furazolidona, né? É um teste que a gente diferencia o Staphylococcus, qualquer espécie, né, do grupo Staphylococcus, né, de outras espécies do grupo Micrococcus, tá? Então, se formou um halo ali maior ou igual a 15 milímetros, a gente tem espécies do grupo Staphylococcus. Por quê? Porque as espécies desse grupo, eles são sensíveis à furazolidona, tá? Então, se ele forma um halo maior ou igual a 15, a gente tem os estafilococcus, né, que são sensíveis à furazolidona. Então, se formou um halo menor ou igual a 14, a gente tem as espécies de micrococcus que elas são resistentes a essa furazolidona, essa droga, tá? Então, aqui a gente tem a foto, ó. Então, como eu falei para vocês, os estafilococcus, né, as espécies aí dos estafilococcus são sensíveis a essa droga e as espécies, né, do micrococcus são resistentes a essa droga. A gente tem também o teste de resistência à bacitracina, né, que também serve para o mesmo princípio, né, diferenciar os grupos do estafilococcus do micrococcus, né? Então, o micrococcus, ele é sensível, ao contrário do outro, agora ele é sensível à bacitracina, tá? Ele é resistente, né, à furazolidona, mas ele é sensível à bacitracina. Então, formou um halo maior ou igual a 10, a gente tem o micrococcus. Formou um halo menor ou igual a 9 milímetros, a gente tem o estafilococcus, tá? Então, é o contrário aí. A gente vai ver aqui, ó, olha aqui.
formou um halo aqui de inibição, né, ao redor da bacitracina, né? Então, a gente identifica o micrococcus, tá? Não teve essa formação desse halo, a gente tem o Staphylococcus, né? Espécies do grupo Staphylococcus. Então, o teste é interessante também para a gente ter essa diferenciação realmente do Staphylococcus e dos micrococcus. E aí, nessa tabela eu trouxe para vocês uma identificação resumida desses testes aqui que a gente fez, né? Para identificar as principais espécies de importância clínica do grupo Staphylococcus, né? A gente tem o Staphylococcus aureus, né? Que a gente viu que tem bastante testes para identificar ele. Tem o epidermides, Lugdunensis, o hemolítico, saprofíticos, intermédios, dentre outros, né? E cada um vai ter uma característica em cada um desses testes que a gente vai poder coletar esses dados para tentar identificar, tá? Detalhe aqui, ó, que como eu falei, o Staphylococcus aureus ele é o único que é positivo para coagulase, né? Então ele é o único coagulase positivo, tá? E aí a gente vai, né, olhando a característica, o comportamento de cada um desses Staphylococcus, né? Nesses diferentes testes que dessa forma a gente consegue identificar algumas espécies, tá bom? E a gente vai ver agora, né, alguns poucos testes que a gente pode utilizar também na identificação presuntiva, né, de espécies do gênero Enterococcus, tá? Então, esse primeiro aqui é o H. bilisculina, né, que ele visa diferenciar espécies do gênero Enterococcus, né, de espécies como Streptococcus bovis e outras espécies de Streptococcus, tá? Então, ele vai diferenciar o Enterococcus. Então, o que vai acontecer, né? A gente vai verificar a presença de crescimento de colônias escuras no AGA. Por quê? No AGA, a gente vai ter a esculina, que é um glicosídeo, que vai estar presente ali no meio. Né? Com o crescimento da colônia, ele vai ser hidrolisado, tá? Formando esculetina e dextrose. A esculetina vai reagir com sais de ferro presente no meio, tornando o meio enegrecido, tá? Então, se a gente vê ali um crescimento enegrecido naquele meio, né, é indicativo da presença de hidrólise, né, que é uma prova positiva ali para o crescimento do Enterococcus. Eu vou colocar aqui a foto para vocês verem, ó. Vocês estão vendo? Essas partes mais enegrecidas aqui no meio, né, identifica aí o crescimento do Enterococcus, tá bom? A gente também pode utilizar o NaCl a 6,5%, tá? Que ele também serve para diferenciar espécies do gênero Enterococcus de espécies do gênero Streptococcus, tá? E ele visa, né, é uma alta concentração de sal, que visa o quê? Verificar mesmo a capacidade daquele micro-organismo de crescer em altas concentrações de sal, tá? E sempre que der positivo, então ele vai ficar nessa coloração mais amarelada, né, que vai alterar ali a coloração do indicador, né? Porque esse meio ele vai ter um indicador, tá? Que indica ali o crescimento do micro-organismo, né? Nessa alta concentração de sal, tá bom? Então, a gente também vai ter uma positividade para bactérias do grupo Enterococcus, tá? E a gente tem diversos outros testes, né, convencionais, que a gente também pode utilizar aí para identificar espécies, né, do gênero Enterococcus, né? A gente tem a degradação da arginina, né? Fermentação de açúcares, né? Arabinose, sorbitol, que mais? Manitol. A gente tem também o teste da motilidade, tá? Então, no teste da arginina, a gente vai ver a alteração da cor para uma coloração roxa, né? Na fermentação de açúcares, a gente vai ver o positivo, ele vai sempre ficar uma coloração rosa, tá? Tanto na arabinose, sorbitol, manitol, tá? E na motilidade, a gente vai ver que no teste negativo, a colônia ela cresce ali onde ela foi inoculado. Já no positivo, para motilidade, a colônia vai crescer ocupando toda a extensão do tubo, todo o meio de cultura ali presente, tá bom? Então, esse teste aí, ele mostra, né, a motilidade dessas espécies do gênero Enterococcus, tá bom? Então, a aula de hoje era esse assunto. E aí eu vou deixar aqui duas questões, tá? Para vocês resolverem. Tá nos slides que eu vou mandar para vocês também. Então, acesse o slide que é mais fácil do que aqui pelo vídeo. Vocês podem pausar o vídeo também e no caderno tentarem resolver, tá? E espero aí que vocês tenham um completo entendimento do assunto. Caso não, vocês podem me procurar sempre que precisar para tirar dúvidas ou maiores explicações, tá bom? Um grande beijo, boa noite.